A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 3 e o versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz o seguinte: como não será de maior glória o ministério do Espírito, cooperando com o Espírito de Deus? Queridos, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele denomina a obra do Espírito Santo de ministério do Espírito. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, especificamente o Novo Testamento, nós percebemos que essa obra do Espírito, ou esse ministério do Espírito, é algo bilateral. Ou seja, duas partes trabalham juntas para a realização de um propósito. No caso aqui, o Espírito Santo e a pessoa, elas trabalham juntas com o propósito da realização da obra de Deus. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, versículo de número 20, a palavra de Deus diz que o Senhor ia cooperando com eles, ou seja, os apóstolos. Mas na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, a palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Então veja, uma obra bilateral. O Senhor ia cooperando com eles e nós somos cooperadores de Deus. Em Atos, no capítulo 15, versículo 28, na parte A, está escrito o seguinte: e na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então veja também que é uma obra bilateral. Em Atos, no capítulo 11, após a morte de Estevão, a Bíblia diz que houve uma grande perseguição religiosa sobre os cristãos, de modo que eles foram dispersados por várias cidades e regiões naquelas localidades, naqueles dias onde eles estavam. E diz a Bíblia que por onde eles passavam, eles anunciavam a palavra de Deus. E lá em Atos 11, 21, diz que a mão do Senhor era com eles. E grande número de pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então veja, mesmo debaixo de muitas perseguições, os cristãos, eles pregavam a palavra de Deus e o Senhor ia com ele, ou a mão do Senhor estava com eles, operando grandes coisas. Uma obra bilateral. Mas, queridos, a palavra do Senhor também nos mostra que é possível nós resistirmos ao Espírito Santo de Deus. Em Atos, no capítulo 7 e o versículo de número 51, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então veja, aqui Estevão, no outro texto eu disse que ele já havia morrido, mas aqui nesse capítulo 7 de Atos, ele ainda estava vivo. E aqui é parte do último sermão que ele pregou. E ele disse aqui nessa parte que eu li, que os líderes religiosos da sua época eram pessoas de coração duro, que resistiam à vontade do Espírito Santo, como também fizeram os antepassados deles no tempo de Moisés. E queridos, resistir ao Espírito Santo nada mais é do que recusar a cooperar com ele na sua obra, a fazer a vontade dele. Então a palavra que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão é a seguinte, queridos: Deus, ele tem uma grande obra a realizar, tanto em nós, como também através de nós. Mas para que essa obra se concretize na nossa vida, é necessário que a gente faça a nossa parte, que a gente coopere com o Senhor.
que a gente se coloque à disposição de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos, enfim, toda a nossa vida de forma geral. O apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo o seguinte: Timóteo, desperte o dom que há em você, o qual você recebeu pela imposição das minhas mãos. Ou seja, queridos, muitas pessoas, né, receberam dons espirituais de Deus. Quem sabe você, outrora, era uma bênção nas mãos de Deus, era usado grandemente, ou usada grandemente nas mãos de Deus, e hoje por algum motivo você parou. Mas a palavra de Deus é para você hoje. Desperte o dom que há em você, deixe Deus ele te usar. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras que você fazia. Então a palavra do Senhor é para você também, que quem sabe parou, né, por alguma razão. A palavra de Deus diz: volte, né, se arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras que você fazia. Você era uma bênção nas mãos de Deus e Deus quer continuar te usando. O dom está aí em você. Então deixe Deus ele te usar nesse último tempo da igreja aqui na terra. Amém, queridos? Então essa é a palavra que eu deixo aqui para a nossa reflexão. Que todos nós venhamos a cooperar com o Espírito Santo de Deus nessa grande obra que é a obra da salvação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.